Olá pessoal, sejam bem-vindos para mais uma aula da nossa disciplina que estamos trabalhando com vocês agora, a disciplina de ética profissional, bem como filosofia. Portanto, seguindo ao conteúdo programático da nossa disciplina, hoje trabalharemos sobre conceitos e definições de ética. Vamos então lá para definirmos. Quando nós trabalhamos com a questão de ética, para entendermos essa parte mais conceitual de ética, diz respeito que ética é uma palavra de origem grega, ethos, né, que significa propriedade do caráter, ou seja, é algo que envolve o caráter da pessoa. Esse caráter tem a ver com a sua índole pessoal. Ainda temos aqui que ser ético é agir dentro dos padrões convencionais, é proceder bem, é não prejudicar o próximo. Então, aqui está como uma pessoa ética deve se portar. Não prejudicar o próximo, proceder de forma adequada aos padrões da sociedade, sem prejudicar a ninguém. Ainda temos que a ética é uma característica interna. Se diz respeito ao caráter, na psicologia vocês devem ter estudado ou irão estudar ainda essa disciplina de psicologia, e aqui nós já fazemos essa interdisciplinaridade com a psicologia. Vocês deverão trabalhar sobre a questão do caráter, a formação do caráter, que é esse algo interior de cada pessoa, onde a pessoa se assume a si mesmo, toma suas decisões, o seu agir de forma como deve ser para cumprir aquilo que vimos anteriormente. Não prejudicar os outros, agir de forma adequada, praticar o bem, né? Então, aqui, a ética é uma característica inerente a toda a ação humana e, por esta razão, é um elemento vital na produção da realidade social. É claro que aí, para termos uma realidade social adequada, e depois nós veremos algo que tratará mais dessa questão, a pessoa precisa ser uma pessoa ética. Quando você ver alguém praticando algumas coisas, ou ofendendo alguém, ou agindo de forma inadequada para os padrões estabelecidos na sociedade, logo você já diz, mas aquela pessoa é uma pessoa que não tem o mínimo possível de ética, né? Então, a ética diz respeito a essas decisões pessoais, a essa postura individual, porque está relacionada intimamente à formação do caráter da pessoa. Todo homem possui um senso ético, uma espécie de consciência moral. Depois nós vamos discutir na nossa próxima aula um pouco mais sobre moral. Por isso não vamos adentrar tanto aqui nessa consciência. Mas essa parte ética do senso ético, ela tem muito a ver com essa questão da consciência, e aqui o autor chama de consciência moral, estando constantemente avaliando e julgando suas ações, ou seja, fazendo uma reflexão das suas ações, dos seus atos, para saber se são boas ou más, se essas ações faz bem a si, se faz bem à sociedade, se faz bem ao próximo, né? Certas, se elas são certas ou erradas, se elas são justas ou são injustas. Então, essa questão aqui do saber se são boas ou são más, se estão certas ou estão erradas, se são justas ou injustas, já diz respeito à questão do moral, que são conteúdos da nossa próxima aula. A ética está relacionada à opção, ao desejo de realizar a vida. Veja, mantendo com os outros relações justas
e aceitáveis, né? Então, a ética, ela está relacionada a esse desejo de realizar a vida, da pessoa viver. E para a pessoa viver, ela tem que manter essas boas relações com as outras pessoas, ser agradável, aceitável, ser justa, né? Principalmente o aspecto da justiça. Aí daria uma outra discussão, mas o que é justiça? O que é ser justo, né? Está fundamentada nos ideais de bem e virtude, né? Enquanto valores perseguidos por todo o ser humano e cujo alcance se traduz numa existência plena e feliz. Veja que quando ela está fundamentada nesses ideais do bem, da virtude, que aí já passa a ser padrões morais, ela tem por finalidade alcançar essa questão de uma existência plena de felicidade, né? Ou seja, a pessoa, vocês sempre já devem ter ouvido alguém dizer, quando a pessoa está muito bem consigo mesmo, quando está realizada, ela diz, hoje eu estou uma pessoa plena, né? Então, quando se utiliza esse termo, é porque a pessoa está bem, está feliz, né? Se a pessoa está feliz, é porque certamente está se percebendo como pessoa, está realizada enquanto pessoa e está sabendo que as coisas que aconteceram ou que estão acontecendo ao seu redor, nos seus atos e nas suas ações, você não foi capaz de prejudicar o seu semelhante, né? O estudo da ética talvez tenha se iniciado com filósofos gregos há 25 séculos atrás. Veja aí que temos aí mais de 2.500 anos. Veja, hoje, seu campo de atuação ultrapassa os limites da filosofia. Inúmeros outros pesquisadores do conhecimento dedicam-se ao seu estudo. Então, a ética ela começa a ser discutida no campo da filosofia mesmo. E a filosofia ainda tem muito essa preocupação com as discussões acerca da ética. Mas essa discussão ética, ela não faz parte agora somente da filosofia, mas ela ultrapassa para as outras áreas de conhecimento, para a área de humanas, para a área da saúde, para a área das ciências da terra, ciências exatas. Depois, um pouco mais adiante, nós vamos falar por que ela ultrapassa essas outras áreas de conhecimento, né? Respeitar as leis que sejam justas, procurar agir com justiça. Isso aqui são exemplos de ética. Dentre os exemplos de ética, nós temos aqui respeitar as leis que sejam justas, né? Porque existem muitas leis que são injustas também, e aí sobre essas leis injustas, se eu sou ético, então eu vou me posicionar até provocar uma alteração nessas leis. E aí eu não estou falando simplesmente de mim, mas eu me posiciono como sujeito da história e aí a partir desse meu posicionamento vamos agregar outros sujeitos que têm a mesma percepção sobre a injustiça que está posta em determinados textos da lei e vamos fazer com que isso seja alterado nos órgãos que são responsáveis por essas mudanças, no caso os parlamentos, que são responsáveis pelas alterações das leis, né? Procura agir com justiça, este é um outro exemplo de ética. Se você age sempre com justiça, então você está sendo ético. Não se apropria indevidamente do que não é seu, isso é ser ético, né? Nós vimos muitas pessoas, temos exemplos disso, não podemos nem entrar no campo da política aqui, porque isso está tão escancarado, quando as pessoas apropriam-se de algo que não é seu, né? Então, se isso acontece, essa pessoa não está agindo eticamente, não é uma pessoa ética. E aí vocês já avaliam quantos figurões, inclusive, que estão no topo do poder, que têm essas atitudes, né? Não prejudica aos outros, né? Então, ser ético é não prejudicar ao outro. Ser ético é querer o mal para o outro do tanto ou na mesma medida que eu queira que o outro me deseje o mal. Então, se eu faço esse paralelo, eu quero que alguém se dê mal,
a mesma proporção que eu desejo que essa pessoa me deseje o mal. Então, você fazendo esse paralelo, você já descobre que não dá, né? Você sempre quer estar bem, você sempre quer estar feliz, né? Que é um princípio da ética. Então, não prejudica as pessoas. Respeitar o convívio social. Isso aqui é fundamental, são exemplos de ética. Vocês já viram pessoas que, às vezes, ligam um som naquelas alturas, no meio da noite, onde os vizinhos estão cansados, que precisando descansar, que tem que levantar cedo, tem que cuidar de criança para levar para o colégio, tem outros afazeres, o vizinho que às vezes deu um plantão e chegou e está cansado, não? E precisa descansar e alguém liga lá um som nas maiores alturas. Então essa pessoa não está respeitando o convívio social. Observe que aqui doutrinas éticas. Quando falamos de doutrinas éticas, nós estamos dizendo que as doutrinas éticas fundamentais, elas surgem e se desenvolvem em diferentes épocas e sociedades, sendo como respeitar, ou seja, respostas dos problemas básicos da relação entre o homem e o seu comportamento moral e efetivo, né? Veja, quando nós falamos aqui que as doutrinas fundamentam e desenvolvem em diferentes épocas, é porque a ética ela vai tendo concepções e compreensões diferenciadas de acordo com as relações que se estabelecem na sociedade. E aí nós percebemos que a sociedade, lá como diz Auguste Comte, ele é um organismo vivo, né? E esse organismo ele vai passando por modificações, ela vai passando por transformações. À proporção que a sociedade vai passando por transformações, também as doutrinas éticas, que são fundamentadas e se desenvolvem nessas diferentes épocas, elas vão passando por adequações, por compreensões, por reavaliações do que é agir eticamente, né? Ainda dentro do contexto das doutrinas, ao iniciar um trabalho que envolve a ética como objeto de estudo, devemos considerarmos importante, como ponto de partida, estudar os conceitos de ética, voltar, descobrir o que é ético, como eu devo agir eticamente dentro desse trabalho que eu estou fazendo, estabelecendo o seu campo de aplicação, para que área de conhecimento eu estou desenvolvendo essa pesquisa, eu estou fazendo esse trabalho dentro de que área de conhecimento e como é ser ético dentro desse campo de conhecimento, né? E fazendo uma pequena abordagem das doutrinas éticas que consideramos mais importante para o nosso trabalho. Então a gente vai fazer esse trabalho, revisita o conceito de ética, revisita o campo de atuação, o propósito dessa pesquisa e como eu devo agir eticamente dentro desse campo. Isso são doutrinas éticas. Para isso, eu trouxe aqui algo para vocês interessante, coloquei aqui até comitê de ética, e aí eu falo comitê de ética em pesquisa, que nós tivemos e temos no Brasil, inclusive os conselhos, os comitês de ética em pesquisa, que recebe o nome de CEP, né? E começou com o comitê na área da saúde. O Comitê de Ética em Pesquisa, CEP, é um colegiado interdisciplinar e independente que deve existir nas instituições que realizam pesquisa e envolvendo seres humanos no Brasil, criado para defender os interesses dos sujeitos da pesquisa em sua integridade e dignidade. Vejam que os comitês de ética, começou com o Comitê de Ética em Saúde, isso baseado porque lá principalmente ali com Hitler, né, tivemos experimentos assim devastadores, onde algumas aplicações, alguns medicamentos, vacinas que eram para ser testado em animais, eles testavam nos seres humanos, testava no negro, testava no judeu, testava naquelas pessoas que eles consideravam não serem pessoas de puro sangue, né? Então eles faziam atrocidade, às vezes até castigos para provar até que ponto o ser humano era capaz
capaz de resistir, né? Então, diante de todas essas injustiças e essas práticas, foi necessário se criar os comitês de ética. Os comitês de ética, eles funcionam de acordo com a área. Nós temos o comitê de ética em saúde, temos o comitê de ética em veterinário, temos com animais, em pesquisa com animais, comitê de ética em pesquisa com a biodiversidade, porque de acordo com o contexto ético da área de conhecimento, eu vou desenvolver a minha pesquisa. No caso da pesquisa com os seres humanos, a minha pesquisa não pode. Eu não posso ter dentro do arcabouço do meu questionário ou do meu instrumento de coleta de dados perguntas ou inquisições que vá provocar uma reação emocional nas pessoas, que vá provocar constrangimentos nas pessoas. Isso não é ético, né? Eu tenho que procurar descobrir o que eu necessito, mas em uma conversa amistosa, de forma que eu não provoque constrangimentos e nem abalos psíquicos emocionais nas pessoas. Então, isso aqui também para trazer a vocês, dizer o quanto é importante esse contexto da ética, que até nas nossas pesquisas, naquilo que escrevemos, precisamos estar muito atentos. Às vezes, uma palavra que denigre um determinado sujeito, nós precisamos tirar do texto a fim de que ela não vá macular todo o texto do nosso trabalho, né? Então, a ética profissional, aqui eu já trouxe, nós vamos discutir isso com mais propriedade, mas a nossa disciplina é ética profissional e filosofia. Dentro do contexto da ética profissional, nós temos que é o conjunto de normas éticas que formam a consciência do profissional e representam imperativos de sua conduta. Quando eu estou falando da ética profissional, eu estou falando desse conjunto das normas éticas dentro dessa área de conhecimento. A ética profissional do administrador. Como que ele deve agir eticamente? Nós já vimos que dentro da compreensão de ética, a pessoa tem que agir de forma a não denegrir o outro, agir de forma justa, agir com coerência e ser feliz, né? Ter a felicidade. Então, dentro desse contexto, se no exercício da minha profissão eu me coloco como um tirano, eu não estou agindo eticamente, né? Então, dentro do campo da administração, o que é agir ético? Agir ético, nós temos aí que já estudamos na disciplina anterior à questão das organizações, agir de acordo com o que exige a minha ou a organização da qual eu estou fazendo parte, bem como dentro dessa organização agir de forma que os sujeitos que agregam a essa organização, eles estejam todos prontos e todos de mãos dadas para fazer com que os objetivos da instituição sejam alcançados sem que eu tenha que prejudicar ou agir de forma injusta com o meu semelhante, né? Então, essa era a nossa discussão da nossa aula de hoje sobre ética. Eu desejo a todos vocês um excelente estudo e uma ótima aprendizagem. Tchau, pessoal!